paz do Senhor. Quero nesta matinê desta manhã desejar a todos meus queridos irmãos em Cristo, meus filhos, meus familiares, ao setor 31 aí do Belém, Ministério de São Miguel, Pastor Leônidas, com Pastor Magalhães, Pastor Arthur, Pastor setor 31, Pastor José Roberto, Pastor Aminadab, Pastor Salomão, a todos aí que me conhecem, fica aqui meus agradecimentos e Deus continue abençoando a vida de vocês e também a vida do nosso pastor José Carlos de Lima, aqui na Paraíba, e também ao pastor Rosivaldo aqui em Ailândia, a qual aqui estamos trabalhando juntos, e na igreja a qual coopero com o presbítero Marcos Antônio. Deus seja louvado pela vida de vocês. Quero nesta manhã falar sobre ancorado e seguro. Ancorado é um barco ou um navio que ele joga a âncora e fica ancorado ali parado e seguro, sem risco algum de o navio ou o barco, a lancha, a todos que usam a âncora, de vir naufragar. Quero pegar aí o livro de Hebreus, no capítulo 6, e quero compartilhar aí alguma coisa que venha trazer edificação para a vossa vida, para você, meus amigos que têm compartilhado aí desta live, ao Marcos, conhecido por Marcão, fica aí o meu abraço, ao irmão Moisés, irmão Joaquim, e são muitos que têm aí já cooperado aí nessas lives comigo. Diz o texto em Hebreus capítulo 6 assim, versículo 16 em diante. Porque eu estou com um pouco de dificuldade de óculos, a visão às vezes fica irritada, mas vamos lá. Porque os homens certamente juram por algum superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade dos seus conselhos, aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu, onde Jesus Cristo, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então aqui diz o texto, principalmente aqui o versículo de número 20, ao qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu. É como aqui diz mesmo
Nesse mesmo livro de Hebreus, diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é também apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui narra, ele usa o termo aí, âncora, porque a âncora ela vai frear o navio no local adequado. E quando aqui o escritor mostra a alma segura e firme, e que penetra até a divisão, olha bem, penetra até o interior do véu. Aí ele mostra que quem é que penetra? É Jesus Cristo, nosso precursor. Aí, se nós estiver mesmo ancorado e seguro nele, pode ter certeza, pode vir os abalos, mas nós vamos estar seguros. O importante da âncora é segurar o navio. E o importante para o homem é ele ter Jesus Cristo como autor e consumador da vossa fé, crendo que por ele teremos a vida eterna, e por ele nessa vida, como ele disse aos seus discípulos, quando Pedro perguntou: Senhor, o que é que nós ganharemos? Vai usar um termo agora nosso. O que é que nós vamos ganhar aí seguindo? Qual vai ser a nossa recompensa? Aí Jesus falou: olha, vocês vão ganhar 100 vezes mais. E de brinde, vida eterna. Agora, assunte bem. Muitos se asseguram-se no que tem. Tem pessoas aí que já estão condições boas financeiramente, ele se assegura no que ele tem. Aí vem amigos, bom emprego, seguro de vida, que tem muitos que às vezes têm seguro de vida, tem um bom convênio para a hora que precisa, ele pode correr e ser medicado e fazer todos os exames cabíveis. Tem um médico às vezes já separado para atendê-lo numa emergência. Alguns têm guarda-costa para protegê-lo dos bens a qual ele tem. E na palavra também de alguém, né? Ele fica seguro. Quando ele conhece bem a pessoa, ele se assegura. Mas o salmista Davi, ele fala assim: uns crê, uns se apegam, uns, né, se deixam levar, como diz aí o Salmo de número 20, o versículo de número 7, o 8, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns em curva e caem,
mas nós levantaremos e estaremos de pé. Salva-nos, ó Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. A confiança aqui que o salmista ele passa para que nós venha ter confiança plenamente no Senhor, nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, e na pessoa bendita do Espírito Santo que está hoje atuando na face da terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É diferente dos que se assegura no que tem, nos bens que tem. Mas tudo isso aí é passageiro e quando morre não vai conseguir levar não. Isso não vai trazer salvação. Bens materiais, o consumismo, isso não vai trazer salvação. E nessa vida, o que é importante é ter o seu nome escrito no livro da vida. Oi, irmão Ildefonso. Essa segurança aí de um navio ancorado, é possível alguém ter uma confiança, uma segurança aí falsa? É. A palavra de Deus, ela registra a segurança falsa, ela traz desconfiança e dúvida. Quando nós observamos aí a palavra de Deus em capítulo 5 de Reis, capítulo 5 de 2 Reis, aqui narra uma história de um homem, chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. Diante do chefe ali do exército da Síria, ele era um homem de grande valoria, de grande privilégio, de grande confiança e de muito respeito, um homem respeitado, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era esse varão valoroso, mas porém tinha um detalhe nele. Esse homem era leproso. A segurança falsa, ela traz desconfiança e dúvida. Mas assunte bem, quando nós observamos os versículos dessa passagem de número 10, 11 e 12, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne ficará purificada. Porém, Naamã muito se indignou e foi pensando, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, porque se em pé ou invocará o nome do Senhor seu Deus. Ele pensava que Eliseu ia sair, ia invocar o nome do Senhor, ia conceder ali a palavra da bênção para ele. Mas veja bem que Eliseu mandou o seu mensageiro. Quem era seu mensageiro nessa época, que trabalhava auxiliando, era Geazi. E aí,
veja bem, ele pensou que ia invocar o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar e restauraria o leproso. Ele pensou que o homem de Deus ia chegar. Como até muitos às vezes passa do limite, pega o litro de azeite e derrama. Então, esse homem, achou que o homem de Deus ia passar a mão na lepra. Quando eu olho esse quadro, eu fico pensando, às vezes, que a lepra é símbolo. A lepra é um símbolo. Não é aqui generalizando, mas é como uma pessoa, ele como sendo leproso, ninguém sabia, ninguém via que ele estava leproso devido à vestimenta que ele usava, a armadura que ele usava, então não demonstrava as luvas. A armadura não tinha como ver a lepra, porque o leproso, ele tinha que ficar isolado em um local onde só tinha leproso. Um leproso, ele era destituído da sociedade, não tinha valor algum. E quando Naamã levou consigo uma menina para lá, a sua casa, e quando a menina soube que ele era leproso, eu creio que ela deve ter visto ou ouvido o comentário com a sua senhora. Aí ela disse assim, se o meu senhor soubesse do homem que tem em Israel, ele seria curado. Foi aí que deu passo para ele procurar o homem de Deus, Eliseu. E agora ele pensa que Eliseu ia passar a mão, ia orar a Deus, ia passar a mão na lepra e ele ia ser restaurado. E o homem de Deus não passa a mão, não alisa aquele que está impuro, quer dizer, não passa a mão no pecador. Quem perdoa é Jesus Cristo, de todos os pecados. Mas não tem como ficar encobertando o pecado de alguém. Nós não fomos chamados para isso. Pecou? O caminho é confessar e se arrepender. E deixar o pecado. Renunciar o pecado. Agora, Naamã, veja bem, ele pensou que ele ia passar a mão. Agora, veja bem, logo, olha, os que buscam socorro no Egito, veja bem, eu vou comentar esse depois, os que buscam socorro no Egito, que é símbolo de buscar socorro no mundo. Mas a desconfiança, a falta de confiança, quando mandou Naamã ir ali para o rio se banhar, ele não confiou. Aí ele pega e diz assim, não são porventura Abana e Fapar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Olha, ele desconfiou da palavra, que era para ir e se banhar 7 vezes. Aí ele já veio pôr um obstáculo na palavra do profeta. Tem rios melhor do que esse, eu vou me banhar nesse rio sujo, esse rio nojento, esse rio... Imagine-se bem como foi contra aqui a palavra do profeta. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Aí, então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, coisa porventura
não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado? Então desceu ele e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Ele, a sua carne, tornou a carne de um menino e ficou purificado. Quando ele resolveu ir, eu creio que ele pegou uma imaginação minha, que ele foi e mergulhou uma vez. Quando saiu, leproso. Mergulhou a segunda, leproso. Quando foi na 7ª, que ele mergulhou, porque era a 7ª que estava a benção. Quando ele mergulhou, ainda bem que ele não desistiu de estar mergulhando ali no rio de Israel. Então, o que acontece? Quando colocamos desconfiança, a dúvida vem acompanhada conosco naquilo que o Senhor falou que é impossível que Deus minta. E se o homem está na posição para ser instrumento de Deus e ele falar da parte de Deus, creia. Não desconfie não, não coloque dúvida. Então nós vemos aí, numa outra passagem no livro do profeta Isaías, que diz assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nós cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. A partir do momento aqui, diz o texto, os que buscam socorro no Egito, porque lá tem cavaleiros fortes, poderosíssimos, guerreiros. Aí se estriba na confiança do Egito. É a mesma coisa de confiar no patrão. Aí ele vai te decepcionar. Você confiar nos vereadores, deputados, governos, presidentes, porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. E os que descem para buscar socorro, não é como o salmista se expressa: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então observe bem, a mesma passagem que eu li lá, né? Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Quando nós depositamos a nossa confiança naquilo que não é Deus, é difícil. Não é como o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Habitar seguro não é indo para o Egito, quer dizer, buscar as coisas no mundo, mas buscar em Deus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então observe bem, o profeta também Jeremias, que ele foi muito instrumento do povo quando estava ali no cativeiro em Babilônia. Deus usou muito o profeta, ele se angustiou muito com as atitudes do povo, a falta de desconfiança, a maneira deles agir entre si, entre o próximo. Olha, o profeta, ele chegou um momento que ele falou que era melhor ele não ter nascido. Um povo de semblante duro. Aí ele vem dizendo assim: o que confia no homem. Quando diz aqui, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne e o seu braço, e se aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem.
Maldito o homem que deixa a confiança em Deus para confiar em outras coisas. E nunca vai aprender a andar com Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós vamos aprendendo a caminhar com Deus e saber que Ele supre, que Ele guarda. Porque se o sentinela, se Deus não guardar a casa, em vão vigia os que nela edifica. Não vai pensar, não adianta guarda-costa, não adianta ter muito dinheiro, como aqui já foi narrado, estar confiante no seu convênio médico. Não adianta nada disso. Você pode ter todas essas coisas, mas a base tem que estar na âncora firme e ancorada no Senhor Jesus. Essa é a base. Ô irmão Ildefonso, aqui não pode confiar no homem e também não pode confiar também. E que mais, irmão Ildefonso? Que a palavra de Deus diz aí, em Provérbios 11, 28, diz assim: aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O justo. Porque ele pôs a confiança em Deus, o justo. Então, olha, diz aqui que olha bem, reverdecerão como a rama verde. Não é se secando. Então, o que confia na sua riqueza, a Bíblia diz que cairá. Se você pôr a tua confiança, a tua âncora tiver ancorada e não for em Deus, pode ter certeza, vai cair, teu barco vai afundar. O Salmo de número 49, ele também expressa o salmista Davi dessa forma para nós. O Salmo de número 49 diz assim: ouve isso, vós todos os povos, inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo, quer humilde, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma na harpa, porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam cilada. Ele se expressando, temerei eu nos dias maus? Ou quando me cercar de iniquidade e dos que me armam laço para eu cair? Aí diz o texto, aí, aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum poderá remir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Aqui vem a palavra de Deus, ela vem sempre explicando, dando compreensão, modelando e falando. Não confia nisso, filho meu. Aí quando nós observamos aí também
a palavra de Deus em Provérbios de Salomão, ele instrui com essas palavras aí, veja bem, o desleal. Quando aqui ele se expressa assim, olha, como dente quebrado e pé deslocado é a confiança no desleal no tempo da angústia. Pé quebrado, o pé deslocado e dente quebrado. Quem tiver um dente quebrado na boca, fica com uma fisionomia meia, né? Você vai tentar esconder o dente quebrado de todo jeito. E o pé deslocado você não vai conseguir andar. Assim é quando aquele que põe a confiança no desleal. Quando põe a confiança no desleal no dia da sua angústia. Então observe bem. O Salmo também de número, aqui do lado, 28 e 26 diz assim, a palavra de Deus nessa manhã para a nossa meditação diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Queira ou não, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela vem mostrando, identificando, falando que nossa confiança tem que estar em Deus. Se você tiver apegado com outras coisas, a tua âncora estiver ancorada em outro local, pode saber, você não vai estar firme. E quando a dúvida, porque aqui nós vemos que a segurança falsa, ela traz desconfiança e dúvida. Quando se fala de dúvida, significa o que sofre abalo. Abalo é o que tira do lugar, é como um terremoto. E uma âncora, se ela não estiver firme e segura, ela, nos abalos dos ventos, o navio ele não vai ficar freado. É como um carro que não tem freio, não vai ficar freado. Ele vai se deslocar do local e vai para um local inseguro. E essa dúvida, ela, quando chega, ela vem e tira toda a confiança que você está. Quando nós vemos aí, quando Senaqueribe invade Judá, Rabsaque manda recado ao rei Ezequias. Escute bem, vamos ver o que narra aí sobre dúvida. Quando narra sobre dúvida, nós vemos aí em Reis, capítulo de número 19, nós vamos observar aqui. Eu vou ler o 4 para... Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem ouviu o seu Senhor, e o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz, pois, oração pelo resto dos que se acham. Aí nós vamos ver aqui a continuidade dessa leitura. Diz o texto aqui: e os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis o nosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras
que eu viste com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que eu meterei nele um espírito, e ele ouvirá um arruído, e voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. Usou o profeta. O profeta falou como ia ser. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane, o teu Deus a quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Não te engane. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane, o teu Deus a quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue. Aí orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todas as reinos da terra. Tu fizeste os céus e fizeste a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido, ouve, abre, Senhor, os teus olhos, e olhe e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar ao Deus vivo. Então, a dúvida, quando ela chega, ela tira o foco, a atenção, e traz uma desconfiança terrível. Parece que Deus não vai trabalhar e Deus não vai agir. Mas olhamos aqui que não foi diferente a dúvida também do povo que Deus tirou com o braço forte ali do Egito. Quando nós observamos aí o Salmo de número 78, diz assim: e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? A dúvida, a desconfiança do povo hebreu. Poderá Deus preparar mesmo uma mesa no deserto? Quando a dúvida chega, bate nas portas, a desconfiança se manda a confiança embora. Eis que feriu a penha e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão e preparar carne para o seu povo? Olha, o povo saiu do Egito com braço forte. Deus destruiu Faraó e seus cavaleiros ali no Mar Vermelho. Deus manifestou poderosamente, e mesmo assim o povo continuou na rebeldia. E quando nós temos junto conosco um duvidoso, um que não crê em nada, não crê nas promessas que Deus é poderoso para abrir porta onde não tem, quando nós temos duvidoso, ele é como um fósforo que quando acende, incendeia. E aí os outros passam a também desconfiar e ter dúvida. Mas olhe bem, não rejeitar a confiança dada. Nós não podemos rejeitar a confiança dada. Quando nós observamos aí, no capítulo de Hebreus, o número 10, versículo 34, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes
a expoliações dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeite, pois, a confiança que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possas alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Queira ou não, ou confiamos ou desconfiamos, ou cremos ou colocamos dúvidas. Então aqui a segurança falsa traz desconfiança e dúvida. A segurança como um âncora que segura o navio em alto mar, ela traz o que, irmão Ildefonso? Ela traz confiança. Confiança significa dar crédito, firmeza permanente, firmeza para permanecer sem medo, sem receio. Quando nós cremos, nós ficamos inabaláveis. A palavra de Deus, ela também, aqui no livro de Provérbios, capítulo de 22, ela fala assim dessa maneira, Provérbio de número 22, diz assim: para que a tua confiança esteja no Senhor, e a ti tais faço saber hoje, sim, a ti mesmo faço-lhes saber hoje, a tua confiança esteja firmemente em ti, ó Deus. Quando nós observamos que a pessoa passa a ter confiança em Deus, é como o profeta Abacuque manteve firme na sua postura, quando aquele diz: porventura ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nem o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A maneira de confiar Abacuque, ele quis dizer, pode faltar as coisas no mercado, pode faltar leite, pode a vaca não ter vaca no pasto para do couro fazer sapato, pode não ter o azeite para unção ou para o perfume, pode faltar tudo, mas eu estarei confiante no Senhor, disse Abacuque. Como o apóstolo Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Você está sabendo em quem você está crendo? Será que você não está decepcionado com quem você passou a crer, passou a confiar? Se você confiou no homem e agora você está aí deprimido. Olhe bem, Paulo, no versículo 12, ele diz assim: por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A pessoa que confia pode sofrer abalo de onde for.
pode vir os abalos. Os que confiam no Senhor não será condenado. Quem está confiando na palavra também, eis que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais. Olha, não andam mais na vontade da carne, das concupiscências, mas agora anda na vontade do Espírito. Tem que andar na vontade do Espírito. Se não for, tua âncora, ela quebrou a corrente e o teu barco vai ficar sem controle. Observe bem, quando nós vemos o salmista Davi, no Salmo de número 34, a palavra de Deus, o salmista se expressa assim, no Salmo 34, no verso de número 22, 34, 22, diz assim a palavra de Deus: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Porque o Senhor resgata a alma dos seus servos. E nenhum deles, nenhum dos que confia nele será condenado. Será também esquecido, porque a confiança está em Deus. Não se pode confiar em si mesmo. Quando nós confiamos em si próprio, nas condições que nós achamos ter, a nossa âncora se arrebenta. Aqui diz o texto assim: por ti venceremos os nossos inimigos, e pelo teu nome passaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, e nem na minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, e confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo dia, e louvarei o teu nome eternamente. Quer dizer, não confiou no arco e nem na espada. Tem pessoa que confia às vezes até mesmo em uma arma que ele tem dentro de casa, em uma espada, em uma faca 12 polegadas. Mal sabe ele que ele mesmo pode cair e ela o ferir. Confiança errada. Não confiar em si próprio. A confiança plena, porque confiar é uma coisa e confiança plena é outra. A confiança plena, ela significa total certeza, sem sombra de dúvida, segurança mesmo íntima. Nabucodonosor depositou plena confiança após ver a operação de Deus na vida do profeta Daniel. Ele passou a crer mais ainda no Deus de Daniel. Narra aí o texto, o versículo de número 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem e nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. E por isso, por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas cabeças sejam feitas um monturo.
porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na sua província ali em Babilônia, quando estavam no cativeiro. Deus livrou eles da fornalha. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Aí Nabucodonosor agora fala, olha, não fale mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, não, senão vai fazer monturo de cabeça, será espedaçado. Então, a confiança, ele passou a confiar também no Deus de Daniel. Confiar na palavra, como a palavra do centurião. Senhor, diga somente uma palavra. Eu não sou digno nem que tu entres na minha casa, mas diga-me somente uma palavra e o meu criado sarará. Plena confiança que Jesus, se ele dissesse uma só palavra, o seu criado estava sarado. Confiar na vitória como Davi contra os filisteus e Golias. Olha, enquanto os que tinham preparo para a guerra estavam perdendo homens nas mãos de Golias, agora vem aquele jovem, franzido, pequeno. E quando ele se propôs a encarar Golias, imagine o pavor dos seus irmãos e dos soldados. E falar, acho que eles pensaram, se nós que somos de uma estatura até boa, estamos perdendo, e agora esse moleque de cuidar ovelha, cuidar do gado, vem agora aqui para pelejar. Mas Deus tem estratégias. Olhe bem, Davi, ele não foi confiando em espada, não foi confiando em armadura, que até deram para ele a armadura. Saul deu a espada, Jonatas, filho de Saul, deu a sua espada para Davi, mas ele não confiou na espada, ele confiou naquele que deu força para ele vencer o urso, lá quando veio tentar arrebatar as ovelhas. Ele já tinha preparo, já tinha confiança em Deus. Agora, o resultado da confiança, que nós falamos aí da desconfiança e dúvida. Falemos o que é ter confiança, o que é ter plena confiança, e agora o resultado da confiança. O resultado da confiança é vida frutífera, é vida feliz, é vida de paz, é vida segura, é vida firme. Firme, os pés firmados na rocha. É vida de livramento dos ímpios, é vida para testemunhar as grandezas que Deus tem e quer fazer na minha e na tua vida, e para manter firme até o fim. Hebreus 3 e 4, que é a palavra de Deus, ela fala dessa forma. Hebreus 3 e 4 diz assim: porque toda casa edificada por alguém, mas a que edificou todas as coisas é Deus. Quando Deus está edificando a casa, e quando nós olhamos aí o verso de número, porque nós tornamos participantes de Cristo, e se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, porque, ó, veja bem, eu vou ler. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau ou infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que também de vós se endureça pelo engano do
pecado, quer dizer, uma âncora falsa. Porque nós tornamos participantes de Cristo. Agora, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. É até o fim. O salmista também, ele fala aqui no Salmo de número 125, ele se expressa aqui na palavra de Deus, Salmo de número 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Seguro, o Senhor é meu pastor. Faz-me... Olha, às vezes as pessoas dizem o salmo, mas às vezes a confiança não está muito em Deus, não. Ele fala porque aprendeu a falar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Veja bem, o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Nesta manhã, justificado pela fé, tendes paz com Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Venha para a bênção. Pega agora a âncora, que é Jesus Cristo, para brecar a tua vida que não está boa, mas que você venha passar agora, confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ancorados e firmes. Ancorados, olha, e seguro. Tem pessoas que fazem um seguro de vida excelente. Quando morre, os outros que vai obter o seguro de vida. Mas aqui eu te chamo você. Venha ancorar a âncora. Venha fazer um seguro para a tua vida. Porque Jesus disse, aquele que perder a sua alma por amor de mim, achá-la-á. Venha pegar o passaporte aqui para moradas eternas e vida eterna. Pegue hoje, ancora hoje, segura firme no Senhor. Deixe que Ele coloque os teus pés sobre a rocha, como disse o salmista Davi. Deus os abençoe, que você possa continuar crendo no Deus vivo e poderoso e no Salvador Jesus Cristo, e dando crédito à voz do Espírito Santo. Shalom. Deus seja convosco.